eu sou Vitória, catequista da Crisma na turma de domingo, e devido a essa pandemia do Covid-19, não estamos podendo ter os nossos encontros. Enquanto isso, nós estamos trabalhando com o projeto Catequese em Casa. Então, o tema que eu escolhi contar para vocês hoje foi sobre as mulheres da Bíblia. A primeira delas, que eu gostaria de começar, seria por Sara. Sara foi esposa de Abraão, mãe de Isaac, e a história dela se passa no livro do Gênesis, que é o primeiro livro que contém os textos bíblicos. Assim que Abraão recebeu o chamado, ela simplesmente seguiu o marido. Ela não reclamou, ela não questionou, ela só teve fé e foi. Eles saíram da terra de Ur com o intuito de chegar até a terra de Canaã, que eles mal sabiam onde ia, eles só simplesmente foram. Sara, ela era estéril, ela não poderia ter filhos, mas mesmo assim, Abraão recebeu a promessa de que ele teria um herdeiro. Isso de fato aconteceu quando Sara recebeu uma nova promessa dizendo que dentro de um ano ela teria um filho. Quando isso aconteceu, Sara tinha 90 anos. Por mais que ela tivesse medo de não ter filhos, já que ser estéril naquele período era completamente difícil, como uma mulher não poderia ter filhos, como ela não poderia gerar herdeiros ao seu marido, mas por fim ela conseguiu, e no final ela acabou sendo conhecida pela Mãe das Nações, a Mãe dos Povos. A segunda que eu gostaria de falar foi sobre Raabe. Raabe não era daquele povo, não continha aquela tradição, ela não era hebreia, e na verdade ela era uma prostituta que morava dentro das muralhas de Jericó. E quando aconteceu a guerra, quando aconteceu a invasão a Jericó, Josué enviou 2 espiões para dentro da cidade e eles não tinham proteção nenhuma. Era 2 contra todo o inimigo, contra todo aquele povo pagão. E aquela mulher, ela teve fé, ela conheceu aquele Deus e ela colocou os 2 espiões dentro de sua casa. Tanto que quando as muralhas caíram, a única casa que sobrou, a única que sobreviveu, que ficou, foi a dela. Porque sem a fé daquela mulher, ela não teria mudado de vida, ela não teria conseguido sair do caminho que ela estava e ela passou a ter uma vida nova. Quando ela simplesmente saiu do sujo e ela recebeu uma nova vida. Ela teve uma melhora, ela mudou. Depois dela, passando um bom tempo, já no período dos juízes, veio Débora. Débora, ela foi uma profetisa e a 4ª juiz. Ela foi uma das últimas, para falar a verdade. E de todos os textos bíblicos encontrados até hoje, ela foi a única mulher dentro desse grupo de ter o título de juiz. Débora foi uma líder que, durante as invasões e destruições dos povos pagãos, dos cananeus, ela liderou contra essas tropas e, junto com Baraque, ela conseguiu derrotar os inimigos. Não se encontra muitos textos falando sobre Débora além da Bíblia. Não se existem escrituras além, mas é comprovado pela arqueologia que existem locais daquela região que provavelmente foram descobertos entre o século XIX e o século XX, de que de fato existiram guerras, existe um cenário, resquícios de guerra, de que existiram naquela região, das invasões cananeias entre aquelas regiões montanhosas do povo israelita. E por fim, eu gostaria de falar um pouco sobre a rainha Esther. Esther era uma judia que nasceu depois do exílio da Babilônia, e ela cresceu, ela na verdade foi criada por seu primo, já que os pais dela foram mortos quando ela ainda era criança, e esse seu primo mais velho acabou criando-a e ele foi como um pai para ela. O nome de Esther era Radassa. Só que, falando um pouquinho com quem ela se casou. Assuero. Assuero, conhecido por nós pelos escritos bíblicos, pode ser também, alguns comprovam que ele seria Xerxes I, filho de Dário,
e neto de Ciro II. Ciro II foi aquele por quem o povo foi liberado do exílio da Babilônia. Então, Esther, ela acaba se casando com Assuero porém, o primeiro-ministro de Assuero, ele era um Magogita, e que era inimigo do povo de Israel desde os tempos um pouco antes do rei Davi, por conta da divisão de povos. Eles tinham outros cultos, eles eram pagãos. E ele fez, como ele era o homem mais importante de todo o Império Persa, depois de Assuero, ele poderia escrever uma lei. Contanto que o rei aceitasse, estava tudo ok, poderia valer. E esse homem, ele escreveu uma lei que poderia matar todos os judeus. E Esther era uma judia, então ela também poderia morrer durante essa mudança, esse percurso. Então, ela fez um jejum e pediu para que todo o povo de Suzã, que era a capital persa naquele período, que orassem e fizessem um jejum de 3 dias. Depois desses 3 dias de oração e de jejum, ela foi até o trono do rei, cujo ninguém poderia entrar na sala do trono além que o rei o chamasse ou que ele fosse um convidado. Se a pessoa não fizesse isso, ela poderia, sem a autoridade do rei, se ele dissesse não, você poderia permanecer vivo. Se ele dissesse sim, você morreria. Mas ele permitiu a entrada dela, ela colocou a vida dela ali. Mas ele a deixou viva e ela pediu, implorou a ele. Mas como nem a autoridade do rei poderia ser revogada, ela de fato, todo aquele povo de fato acabaria morrendo. Mas poderia ser criada uma nova lei onde dizia que esse povo, o qual estava fadado à morte, poderia reagir. E de fato, aqueles homens mais simples, eles se juntaram, aquele povo que era tão humilde, conseguiu se juntar, conseguiu ir além e eles conseguiram ganhar a guerra. Então, parando para pensar, sem Esther, não teria nascido Maria e de Maria não teria nascido Jesus, porque todo aquele povo estaria morto. Se parar para pensar, sem todas essas mulheres, a vinda do nosso Senhor não teria sido tão fácil, ou talvez nem tivesse acontecido. Então nós podemos ver que foram mulheres que tiveram fé, que tiveram disposição, que colocaram sua vida em risco, que quase morreram, mas que elas não tiveram medo. Elas tiveram paciência, elas tiveram esperança para poderem fazer tudo aquilo que estava no caminho, que estava na trajetória que o Senhor prepararia para um futuro. Então, gente, é isso que eu queria contar para vocês, para mostrar um pouquinho das nossas personagens, daquilo tudo que a gente vê e que nós poderíamos ver muito mais, que nós poderíamos ter o interesse de pesquisar mais um pouco. E eu espero que vocês tenham gostado. A Pascom, o grupo tá colocando vídeos, tá fazendo postagens no Facebook, no Instagram e aqui no YouTube. Então continuem acessando, continuem compartilhando e eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!